Enfant des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pilat. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fonte da Alma Tarô. Faz tempo que eu não atualizava essa playlist aqui do lado B, né? Para trazer temas diferentes aqui. Hoje eu decidi trazer, atualizar. Fazia tempo que eu não postava nada. E a proposta do tema de hoje, como vocês viram aí no título, é falar sobre alguma emoção, tá? Que visitou você aí recentemente e que pode estar sendo um pouco incômoda, uma emoção sombria, tá? Eu vou falar de uma emoção específica, tá? De repente você está sentindo saudade, de repente sei lá, medo, tristeza, não sei, né? Para cada um pode ser diferente, tá? E a ideia é como abordar, como conviver com ela enquanto ela está ali, tá? Hoje a gente vai contar com a tiragem do livro Witch in Darkness. Eu já usei esse livro em alguma tiragem aqui nessa playlist, eu gosto muito dele, e não é uma publicidade isso aqui, é porque realmente eu uso. Esse é um livro que fala sobre a magia para tempos difíceis, os dias ruins e os momentos de total catástrofe. Eu gosto desse livro porque ele traz essa abordagem, né, sobre como lidar com as dificuldades que a gente tem na vida, né? Com essa visão da magia, né, do tarô, enfim, dos oráculos, né, e quando você quer um insight, né, e esse livro tem, sabe, então é bem legal, tá? Tem um adesivo que meu filho colou aqui, enfim, mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, ó, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 9, que é esse aqui, ó, Sentindo através da escuridão, tá? E a tiragem é essa aqui, ó. Uma tiragem para nutrir uma emoção sombria, aí, tá? Então, o que ela fala aqui no início, né? Emoções são visitantes. Se as virmos dessa forma, elas parecem menos opressoras. Mas alguns visitantes chegam sem serem convidados e certamente ficam mais tempo do que o desejado. Eles geram sentimentos de ressentimento e é difícil prestar atenção em algo que você ressente, mesmo que tudo o que queira seja ser testemunhado e cuidado. Essa leitura foi criada para ajudá-la a tratar uma emoção sombria com cuidado e ser gentil consigo mesmo enquanto luta contra ela, tá? Então, esse é o propósito desse vídeo, lidar com uma emoção que está assombrando aí de alguma forma, tá? Depois, se você quiser colocar nos comentários, né, qual é a sua emoção, pode estar, né, causando aí um pouco também. Pode ser legal para ver se as pessoas que estão assistindo têm mais ou menos a mesma temática, né? Não sei, tá? Por exemplo, no meu caso é saudade. É uma saudade, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira pergunta dessa tiragem que a gente vai responder é: me dê uma pequena ação gerenciável para me ajudar a lidar com o que eu estou sentindo. Basicamente é o que você pode fazer, o que está a seu alcance nesse momento para lidar com essa emoção. Vou usar o tarô, tá bom? Então, o que está ao nosso alcance para lidar com essa emoção, seja ela qual for aí. O As de Paus, muito curioso, né? Porque primeiro que ele já traz aqui a ideia da criação, né? Criar alguma coisa. Eu gosto de ver essa ideia dela, né? Ela tá desenhando, né? Então pode ser realmente desenhar, escrever, pintar, qualquer tipo de criação é incentivado aqui com o As de Paus, tá? Então, como que você lida com ela? Expressando ela, né? Aqui ela tá realmente desenhando, colocando no papel, né? Vamos dizer assim, tá? Devida a ela de alguma forma, né? Torne ela visível, tangível, né? O As de Paus, ele traz o elemento fogo. Então, ele traz essa ideia muito forte da expressão, até mesmo da luz, né? Traga ela para a luz, né? Traga ela para a consciência, tá? Como? Escrevendo sobre ela, desenhando sobre ela, criando qualquer coisa que você saiba criar. Às vezes você faz, sei lá, crochê, pintura, não sei.
uma música, né? Crie através dela, use ela para inspirar você de alguma forma, tá? Que o As de Paus é sobre inspiração, é sobre criação, é sobre expressão, sobre nascimento. Então é uma carta que fala que é importante você usar ela como faísca, como combustível, de alguma forma, entende? Para criar alguma coisa. Expresse ela através da criação, tá? Através de materializá-la de alguma forma, tá bom? De repente você é uma pessoa que trabalha com culinária, faz um prato diferente, entende? Crie de alguma forma, tá? Para lidar com ela é através da expressão e da criação. Coloque para fora, tá? Mostre, né? Traga luz a esse elemento. Não deixe ele ficar guardado aí no seu coração. Dê alguma espécie de forma para esse sentimento, entende? Vamos ver a segunda pergunta. O que me ajudaria a me sentir mais seguro e centrado enquanto eu me sinto assim, tá? Como que você pode se sentir mais seguro enquanto está lidando com essa emoção? Engraçado, né? Porque aqui eu vi um cozinho, eu tava pensando justamente em alguém, uma pessoa cozinhando, não sei por que me veio essa imagem, veio aqui alguém cozinhando, né? 2 de ouros. Curiosamente, a gente está vendo aqui um personagem que está ocupado, duplamente ocupado, né? Ele não tem nenhuma mão livre aqui, tá? Então, assim, não sei se vai fazer sentido, né? Mas a ideia aqui é para você se manter ocupado também, fazer coisas diferentes, talvez, né? Eu entendo aqui que o ócio pode não ser interessante nesse momento, tá? O não fazer nada. Eu sei que o ócio ele é muito importante, pessoal. É fundamental, eu acredito, sabe? Então não é sobre criticar o ócio aqui, não. Não é isso. Mas é que nesse momento, para ajudar você a se sentir mais seguro e mais centrado, faça alguma coisa, tá? Ocupe-se, né? De repente, faça uma atividade diferente, algo que mantenha. E assim, você pensando assim, né? Ele está cozinhando, né? O ato de cozinhar, ele demanda uma atenção, né? Você não pode tirar o seu olho do prato né, e tomar um banho e sair para passear. Não, você tem que estar ali focado, né? Então, mesmo que você não se ocupe de alguma coisa, direcione o seu foco para alguma coisa, entende? Faça algo que mantenha você focado, tá? Talvez para alguém até seja diversificar um pouco, né? Porque quando a gente fala 2 de ouros, ele fala de duas opções, de duas coisas. Então, de repente, pode ser para alguém diversificar as suas atividades, a sua rotina, né? Trazer elementos diferentes aí para sua rotina. Mas eu também sinto a ideia de você permanecer focado, né? Na rotina, no trabalho, em alguma atividade, entende? É como se são duas cartas que falam de atitude, né? Curiosamente, eu tava achando assim que ia vir muita carta sobre contemplação, sobre introspecção, e não, tá parecendo o contrário aqui, sabe? Pelo menos esse começo. São cartas de atitude, são cartas de movimento, né? Então, para você se manter seguro e centrado enquanto você vivencia esse visitante, essa emoção que está te visitando, mantenha-se ocupado, faça alguma coisa, tá? E que pode ter a ver também com criar, com a criação, com a expressão, tá bom? Terceira pergunta: como posso dar compaixão e gentileza à minha emoção? Olha só, curioso, né? Página de ouros. É muito curioso como assim, estão vindo cartas que são muito concretas, de certa forma, sabe? Então a primeira, com página de ouros, essa moedinha, né? Ele jogando essa moedinha aqui para cair no poço, né? Na fonte. A primeira mensagem é dê valor a isso que você está sentindo. Entende? Não menospreze a sua emoção, tá? Não é porque, por exemplo, você tá com sei lá, com uma tristeza, de repente, aí, sentindo, né? Não acho que isso não tem validade nenhuma, que isso é inútil, que isso só tá atrasando a sua vida. Essa emoção, ela tem um valor. Uma serventia também, tá? Ela é importante. Assim como a gente tá
né? Tá se sentindo bem, tá feliz, tá contente, tá alegre, tá triste, também faz parte do combo, né? É um outro lado, é uma outra face da moeda, né? Então, assim, dê valor à sua emoção, reconheça a importância dela, né? Lembrei até do filme lá do Divertidamente, lá que tem as emoções todas lá trabalhando em conjunto, né? Na central lá da mente lá, né? Então, enfim, é exatamente isso, né? É reconhecer o valor de cada uma, tá? Talvez essa tristeza seja uma visitante, vai ficar um tempinho ali, então dê a atenção que ela precisa também, reconheça a importância daquele sentimento. Nós não somos feitos de, né, alegria, de bom humor, de felicidade 24 horas. A gente precisa entender também a importância dessas outras emoções que são um pouco mais desconfortáveis. Então, reconheça o valor que ela tem também, tá? Que ela faz parte, né? Eu achei interessante, né? Teve nos vídeos de novembro, dos mensais de novembro, me marcou muito uma frase de uma carta que saiu na leitura de Gêmeos lá, que era assim, que era a mensagem de um ente querido, né? Para o signo de Gêmeos, e a frase ele dizia mais ou menos assim, é como se a pessoa que faleceu dissesse o seguinte, aproveite os momentos que você tem, que você tá aí, né, na Terra, né, enfim, de vida, e valorize tanto a alegria quanto a tristeza. Ele não lembro muito bem qual é a frase, mas ele dizia que ambos são preciosos. E eu fiquei pensando, né, caramba, né, que é interessante ter esse ponto de vista, né? Porque como eu sei que pode ser um pouco viagem da minha parte, mas eu fiquei pensando, como será que é do lado de lá? Eu realmente acredito que as pessoas elas não desaparecem, que elas vão para algum lugar, tá? E eu fiquei pensando, né, que talvez nesse lugar que elas estão não existam essas emoções, não existe a alegria, a tristeza, e talvez isso seja uma experiência única, valiosa, né? Que como muitas vezes é difícil, como muitas vezes dói, a gente não consegue perceber dessa forma, tá? Mas eu fiquei pensando sobre essa frase me marcou e eu fiquei muito pensando sobre isso. Talvez essas emoções que a gente sente aqui, a gente só vai sentir aqui, não vai sentir em outro lugar. Então, todas elas têm o seu valor, todas elas trazem algum tipo de aprendizado para a gente, para nossa vida e fazem parte. Não tem como a gente simplesmente desconsiderar e querer viver numa alegria 24 horas, né? Um bem-estar 24 horas. Realmente não tem como ser assim, né? Então, aqui, como o que eu diria em relação a essa pergunta dê o valor que ela merece, tá? Essa emoção tem valor também. Não é porque é uma emoção muitas vezes mais sombria, mais negativa, assim, entre aspas, que ela tem que ser desprezada, desconsiderada. Tá bom? E a próxima pergunta: como posso ver o contexto e o impacto dessa emoção de forma diferente, tá? Tem um pouco a ver com essa mensagem aqui, eu acho, né? Como mudar o ponto de vista, né? Às vezes a gente tá lá, né, sofrendo, enfim. E às vezes mudar a perspectiva pode ajudar, né? Como ver essa emoção de uma forma diferente? Nossa! Chega a ser curioso. Olha a carta que veio, o pendurado, né? E curiosamente, o pendurado é justamente uma das mensagens que essa carta tem é mudar a perspectiva, é ter um outro ponto de vista realmente, tá? Nesse tarô específico, né? Esse pendurado ele é um pouco diferente do convencional. Mas tem a mesma ideia, né? Aqui ela subiu nessa árvore aqui, sei lá o que que é isso aqui, para ter uma visão diferente do sol. Não sei se é o pôr do sol ou o nascer do sol, né? Então ela foi se colocar em um lugar lá nas alturas, até desconfortável se for pensar, mas para ter um ponto de vista que ela não teria se estivesse lá embaixo, no solo. Fez um movimento diferente para ter um outro ponto de vista, para ter um outro olhar, né, sobre o pôr do sol ou o nascer do sol aqui, enfim. É curioso, assim, porque de alguma forma essa emoção, ela vai fazer com que você ganhe uma abertura de mente, uma abertura de consciência. Essa mudança de perspectiva vai ajudar você a discernir sobre as suas prioridades na sua vida, sobre o que realmente é importante, quem realmente é importante, porque quando o pendurado aparece, a próxima carta é a morte, é a carta 13, é a hora do corte, é a hora da separação, né? Então, assim, de alguma forma essa emoção vai vir vai ajudar você a discernir o que é importante,
quem é importante, o que fica, o que não fica. Então, ela vai ajudar você a fazer uma escolhas melhores, a se conhecer melhor, redefinindo as suas prioridades realmente. Né? Você vai ter uma outra visão sobre quem você era, sobre quem você é agora, o que você queria e o que você quer agora. Ele vai ajudar você a fazer essa transformação interna. É muito interno aqui a mudança, tá? Que depois se reflete no externo, né, na carta da morte, fazendo as transformações, fazendo os cortes, fazendo as limpezas que ela pede, tá? Então, essa tristeza vai te ajudar a definir prioridades na sua vida, tá? E fazer escolhas que sejam mais alinhadas com você, com o seu verdadeiro eu, com o que realmente é importante, tá? Vamos ver a próxima pergunta. Pergunta 5. O que devo evitar enquanto me sinto assim, tá? Aqui é o que não fazer, tá? O que evitar enquanto você tá sentindo essa emoção aí intensa? O que evitar? Olha lá, fugir. O carro, né? Olha só. Evitar fugir, tá? O carro, né? Aqui a gente pensa o aspecto negativo dele. E outra coisa também é, talvez evitar nesse momento fazer mudanças grandes. E também me vem assim a ideia da falta de direção. Aqui também é importante, né? É evitar de se fechar, ficar muito fechado emocionalmente, tá? Você vê que ele tá dentro do carro com os cachorrinhos dele. Então, assim, ele tá fechado aqui no carro, né? Então me vem essa ideia. Não se fechar emocionalmente. O próprio carro no tarô tradicional, né, de Rider-Waite, ele tem a armadura dele bem no peito, né? Tem aquela armadura. Então, assim, de alguma forma, não feche o seu coração, não se feche, né, emocionalmente. Então, é um conselho aqui. E ter cuidado com a falta de direção, tá? Ou até com uma certa impulsividade, né? Como a gente tem o pendurado também, talvez é o momento de refletir um pouco mais. Não agir tão impulsivamente, entende? Não pegar o carro e sair andando, né? Pensar mais, né? Principalmente pensar de uma forma focada, né? Não perder o seu direcionamento aqui. Como assim? A pessoa quer seguir em frente a qualquer custo, né? Vem um pouco assim a ideia do negativo. Então, às vezes, ela nem tem exatamente uma direção certa, mas tá querendo seguir, só para não ficar parada. Às vezes é sobre isso. Então, só ter cuidado com isso. Às vezes é melhor parar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais, a gente tem o pendurado, né? Enfim, antes de tomar decisões grandes, decisões importantes. E às vezes tomar decisões que você possa se arrepender depois, tá? Então eu diria que é isso. Ter cuidado com a impulsividade, não se fechar emocionalmente, ou querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem ter uma direção, um foco. Mas me vem muito isso assim, mudanças. Talvez não é o momento ideal para grandes mudanças. Sabe? O carro é uma carta muito ligada às mudanças, às viagens, aos movimentos. Então, talvez não é um momento de você se movimentar tanto, mudar tanto as coisas, tá? Deixa aqui. E a sexta pergunta: o que mais eu preciso considerar, tá? O que mais considerar a respeito dessa emoção? Veio uma carta. Não é carta, né? Esqueci o nome. 3 de copas. Olha só que interessante, tá? O que mais considerar, né? Considerar o apoio das pessoas, tá? As amizades, pessoas que você pode contar, os passeios, né? É bom se distrair com outras pessoas, estar em contato com outras pessoas. Então, assim, é muito importante realmente não se fechar, não se isolar nesse momento, tá? 3 de copas são os grupos, são os amigos, as amigas, são as pessoas que você pode passar um tempo bacana, né? Então, assim, aqui, o que mais considerar? Não esquecer o lazer, não esquecer que você tem pessoas aí, algum grupo bacana que você pode contar. Esse pode ser um conselho também, buscar o apoio de grupos, né? De repente pode ser interessante para você. E de fazer atividades prazerosas, investir no lazer na companhia de outras pessoas, inclusive, tá? Então, realmente não se isolar. É muito curioso, assim, você perceber como é importante o movimento, né? A leitura acabou saindo, assim, o oposto do que eu imaginava. Porque eu imaginava, assim, como eu acho que eu comentei em algum momento, né?
aquela coisa de você ficar centrado, né, na sua casa, pensando ali, mais meditativo, né? Não, tá? As mensagens que vêm é sobre ação, criação, ocupação, né? Só acho que o pendurado é a carta de menos movimento, assim, de certa forma. Todas as cartas, de certa forma, indicam um movimento. Não um movimento brusco, uma mudança de vida, né? Mas você seguir a sua vida, seguir com uma rotina que seja prazerosa, com pessoas que sejam legais para vocês, se ocupando, fazendo coisas diferentes, talvez, né? Criando, se expressando, expressando sobre isso que você está sentindo, da forma que é mais interessante para você. Cada um se expressa de uma forma, né? Cada um cria de uma forma diferente. Então, é aquilo que for melhor para você, tá? E contando com o apoio das pessoas, de grupos, de comunidades, de amigos, parentes, familiares, tá? E fazendo atividades de lazer. Muito importante o lazer aqui quando essa carta aparece, tá? E a força das amizades também, tá bom? Das pessoas, né? Muito curioso, né? Olha lá, o As de Espadas também dá essa ideia assim de lazer nessa carta específica, tá? Mas é uma carta de comunicação, né? Então também pode ter a ver falar, compartilhar, né? Conversar sobre isso, né? Com pessoas que, né? Que sejam válidos, né? Enfim, não com todo mundo que você conhece, mas com pessoas que são legais, que entendem você, que conhecem você, ou com, de repente, né? Um grupo de apoio, pode ser legal, tá? Para finalizar, eu vou falar sobre o salmo que eu tirei, que eu pedi um salmo para funcionasse como apoio também, tá? Para quem estiver passando por uma emoção aí sombria nesse momento, e vou ler um conselho do oráculo. Deixa eu só pegar meu oráculo que eu esqueci ele. Então vamos ver. Uma mensagem, um conselho, por favor, para lidar com emoções sombrias. Integrar. Olha que curioso, né? É exatamente, né? Não é fugir, não é ignorar, não é achar que é ruim. Integrar, e no fundo do deck é render-se. É não resistir, tá? Render-se. Eu vou ler a mensagem do integrar. Transmutar cura em plenitude. Todas as lições, insights e momentos de eureka não significam nada se você não reservar um tempo para integrá-los. Isso significa pegar as coisas que você aprendeu sobre si mesmo durante o processo de cura e estabelecer um plano sobre o que fazer com essas informações, agora que você as tem. Em muitos casos, isso requer uma mudança de abordagem, de buscar para analisar a confusão e entender o que todas essas novas informações significam para você na prática, à medida que você avança. Afinal, um momento de clareza sobre algo que o tenha afetado só é útil se você for capaz de pegar essas informações e aplicá-las para mudar ativamente o seu mundo. Caso contrário, é apenas mais uma coisa ruim que você notou. Deixe essa carta servir como um lembrete para integrar as lições que surgiram para você, à medida que essas percepções e mudanças ocorreram, para o seu benefício, para te fortalecer. Integre, aqui ela fala um palavrão, enfim, integre essa emoção, vamos dizer assim, e siga em frente com um renovado senso de força e foco. Então, integre essa emoção, né, nesse momento dentro de você, aceite ela, que ela está ali, que ela está presente, que ela faz parte de você e que você precisa conviver com ela nesse momento. Aceite ela como parte integrante de você. É um pouco que a gente falou aqui, principalmente com o Pajem de Ouros, né, de você dar o devido valor, né, não ignorá-la, né, não achar que ela é um alien ali dentro de você, né, aceitar que ela faz parte para conseguir conviver com ela enquanto ela está ali, né. Obviamente, né, como a gente sempre fala, se alguma coisa que está muito difícil, que você não consegue sozinho, busque ajuda. Lembra que aqui apareceu, né, as pessoas ao redor, então assim, você não tem que sofrer sozinho nunca com nada, né? Busque sempre ajuda, tá? Mas é como se o segredo é integrar. Então ela compõe quem eu sou nesse momento também. Não sei se fez sentido, tá? Vou tirar mais uma mensagem e vou ler o salmo também, tá bom? Um conselho também do oráculo da criança interior. Às vezes a nossa criança interior também tem algo a dizer, né? Sobre essa emoção. Integração. É sobre isso. Curioso, as duas cartas são verdes, né? Interessante, tá? É sobre integração, realmente. É sobre entender que faz parte, né?
e não renegar e não evitar olhar para isso, tá? Deixa eu ler essa mensagem aqui pra gente, número 35. Essa carta, é interessante a mensagem dela, tá? Ele é um oráculo específico de criança interior, mas eu vou adaptar para a emoção, como se fosse um diálogo com a emoção, tá? Ele fala assim, ó, reserve alguns momentos para olhar a imagem nessa carta. Quando estiver pronto, feche os olhos e sinta as multidões de partes que compõem a magnificência de quem você é neste momento. Como você sente essas partes se entrelaçando e se integrando? Você experimenta como formas coloridas uma tapeçaria que abrange o ser único que você é? Essas partes têm nomes? Algumas partes tentam nos proteger de uma experiência dolorosa do passado, escondendo outras partes de nós que estão presas na dor, vergonha e medo, atrás de uma fachada de perfeccionismo ou indiferença. Cada parte merece reconhecimento em um lugar. Essa integração leva tempo e paciência, mas vale a pena, tá? Então, acho que é exatamente sobre isso, né? É um pouco que a gente tinha comentado com Página de Ouros, reconhecer o valor, né? E aqui é interessante, né? Como se a roupa dela, como se ela fosse constituída de várias pequenas partes, né? Todas fazendo parte dela, né? E talvez essa é a mensagem realmente, integrar essa emoção como fazendo parte no momento, vestindo ela também, né? Entendendo que ela também está fazendo parte de quem você é agora e não lutando, não resistindo contra isso. Realmente é integrar. E talvez, como ele falou, né? A gente quer se proteger, né? E não quer sentir, não quer olhar para isso, né? Quer tratar aquela emoção como algo afastado, algo que está distante, quando na verdade ela faz parte da gente também, da nossa tapeçaria também, tá bom? Então o conselho é integrar, tá? O salmo que eu tirei, que eu pedi inicialmente, é o Salmo 40, tá? E curiosamente é uma carta que fala sobre, eu fui pesquisar sobre ele, é um salmo sobre livramento. Ele fala assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os passos, tá? O Salmo 40 é uma mensagem de gratidão e confiança em Deus, escrita provavelmente pelo rei Davi após ter sido resgatado de uma grande tribulação. O salmo descreve a espera paciente por Deus, o livramento do poço de perdição e a renovação da esperança através de uma fé testada. A passagem enfatiza que Deus prefere a obediência sincera e um coração disposto a servi-lo em vez de sacrifícios, tá? E no livro, esse salmo aqui fala sobre o poder da oração, que a oração é como uma chave que abre portas. Então, assim, pode ser legal também nesse momento reforçar a sua fé, a sua oração, seja qual for a sua vertente religiosa, independente disso, tá? Também fala sobre paciência, sobre espera de certa forma, né? E eu também tenho essa sensação de que às vezes a gente tá naquele poço, né, como ele fala, né, de águas ali, né, turvas, né? Mas o chão, ele vem também. A gente vai voltar a pisar no chão seguro, firme, diante dos nossos pés. Que as emoções, elas são muito associadas às águas, né, no tarô, ao naipe de copas, por exemplo, e as águas, né, às vezes podem ficar muito profundas, muito densas. E às vezes o que a gente precisa realmente é só esse chão firme. É lembrar que existe um chão firme para a gente pisar e se apoiar. Faça esse salmo se você sentir que pode ajudar. Dê uma lida sobre ele, enfim, ver se ele faz sentido aí para o seu momento, tá? E para finalizar, ó lá, vou tirar uma mensagem do oráculo Therapets. Faz bastante tempo que eu não uso ele, e ele é muito fofinho, eu gosto. E ele fala assim, ó: se sentir preocupado não significa que tudo de ruim vai acontecer. Você vai passar por isso muito bem. Você sempre encontrará um caminho. Então, você vai superar, você vai passar, tá bom? É um pouco essa ideia aqui, né? O chão firme, você vai voltar a sentir o chão firme sobre os pés, tá bom? Então, é uma visitante aí, talvez, né, que pode estar incomodando, tá? Mas, né, integre nesse momento, não lute, não tente resistir, tá? E você vai passar por isso, tá bom? E você vai conseguir seguir em frente, ok? Então, essa é a mensagem. Depois me digam se fez sentido, né? Enfim. Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.